Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. No vídeo de hoje eu trago mais um episódio da nossa série Bolos de Vitrine, que nessa série eu apresento para vocês sugestões de decoração para bolos festivos que não tem nenhum tipo de personalização, nenhum tipo de corante, topo de bolo de papelaria ou pasta americana, nem nada disso. As decorações dele, a cobertura, sempre tem a ver com o recheio, com o interno do bolo. É o tipo de bolo que dá água na boca só de olhar ele pela vitrine. E o escolhido de hoje é um recheio muito clássico, que inclusive remete muito à minha infância, que é o bolo branco recheado de creme com pêssegos. E se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de já deixar o seu like clicando aqui no joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações clicando no sininho. Assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo e você não perde nada aqui do canal. E agora sim, vamos aprender! Eu já tô com tudo separado aqui. Essa massa branca é a massa branca versátil que eu já ensinei aqui no canal. Tudo vai estar linkado aqui na descrição pra vocês. Esse bolo aqui ele tem 15 centímetros de diâmetro e eu vou fazer um bolo alto com 3 camadas de recheio e 4 de massa. Tem o pêssego também. Pêssego é enlatado, pêssego em calda, picadinho em cubinhos também. A minha assadeira também de 15 centímetros de diâmetro. Essa é uma assadeira que ela é bem alta, eu acabei comprando ela, eu nunca uso ela para assar massa justamente pela altura dela, mas eu gosto de usar ela às vezes para fazer a montagem do bolo. Se você não quiser, não tem problema, tá? Usa a assadeira que você tiver e aí se precisar um extensor, pode usar a fita de acetato, que eu já ensinei num outro vídeo aqui sobre montagem de bolo redondo também. Esse bolo, eu vou molhar ele com guaraná. Eu gosto, então eu vou utilizar guaraná e não precisa ficar com medo achando que o guaraná vai azedar o bolo. Pelo contrário, o guaraná, quando a gente pensa num produto com conservante, o refrigerante é quase um dos primeiros aí da lista, tá? Então ele não azeda o bolo, vai da sua preferência. Como eu vou consumir esse bolo, eu vou usar guaraná. Se você não quiser, utiliza a calda do pêssego, pode utilizar a calda de leite ninho que eu já ensinei aqui no canal também, que fica incrível. Vou utilizar também o creme branco base, que eu já ensinei aqui no canal, também vai estar linkado nos cards. E eu tenho o chantininho batido aqui na minha manga, porque como eu vou usar uma fruta que apesar de não ser fresca, eu gosto de fazer a tira de contenção com o chantininho. Não teria tanta necessidade, porque esse bolo vai ficar aqui comigo na minha casa, eu não vou entregar para nenhum cliente, então, e esse recheio ele é bem estruturado, não precisaria. Mas para mostrar para vocês que se vocês forem vender esse bolo, né, esse tipo de montagem aqui, é ideal que façam a contenção de chantininho, principalmente pela altura do bolo. Aqui, antes de colocar o pêssego, eu coloco só um pouquinho, uma camada bem fininha do próprio recheio. Assim, quando eu cortar a fatia do meu bolo, ele não vai quebrar a fatia de um lado, né, e recheio de outro. Porque o pêssego não é cremoso a ponto de grudar na massa. Então, por isso, eu passo um pouquinho. O pêssego a gente sempre deixa na peneira também antes de utilizar, para escorrer o excesso de calda. Assim, ele não escorrega no bolo. Agora eu coloco a maior parte do creme dessa camadinha, bem apertadinho por cima do pêssego. Eu coloco o pêssego aqui e dou uma leve pressionada também para ele grudar no creme. Eu fiz isso em todas as camadas. Dou uma leve pressionada. E essa base aqui eu vou molhar um pouquinho menos do que o meio e o topo, porque depois ela vai ser a base do bolo, a estrutura, quando eu desenformar num prato. Agora eu vou fechar bem com o plástico e levar na geladeira de um dia para o outro ou por pelo menos 6 horas antes de decorar o bolo.
Então agora chegou a hora de decorar o bolo. Vou desenformar ele aqui. Eu vou começar passando uma camadinha bem fina de chantininho aqui para grudar todos os farelinhos do bolo. Agora a cobertura definitiva, que tem que ser uma camadinha um pouquinho mais grossa. Agora eu vou decorar com a espátula de textura, porque já que a gente não utiliza corante, né, então vamos explorar as possibilidades da textura no chantininho. Eu vou fazer uma segunda camadinha aqui embaixo, como se fosse um cachepô. Eu vou passar a espátula aqui para alisar, mas com bastante cuidado para não estragar a parte de cima. Agora eu vou usar um pouquinho de castanha de caju picadinha para colocar nesse rodapé, assim vai dar uma decorada, uma cor, um destaque diferente para o bolo. Vou colocar primeiro aqui no rodapé, assim eu vou levantando, vou subindo essa castanha com o pincel ou com a própria espátula. Você pode fazer isso também com coco ralado, caso você utilize no recheio. Suspiro também, fica bem legal. Prontinho, ó, o cachepô de castanha de caju já tá pronto. E agora eu vou começar a decorar o topo do bolo com o pêssego. Eu tenho aqui o bico pitanga 4B da Wilton. Eu vou fazer um volume aqui no meu topo, como se fosse uma meia lua, só para eu poder acomodar os pedacinhos de pêssego. Depois eu faço o acabamento com o próprio bico. E aqui eu vou acomodando alguns pedacinhos de pêssego que eu cortei em gominhos. E agora eu vou colocando umas pitanguinhas do meu chantininho aqui entre os pedacinhos de pêssego, para depois colocar as folhinhas. Agora, com as folhinhas de hortelã, eu vou fazendo o acabamento. E como eu deixei o meu pêssego no papel toalha para tirar o excesso de calda, né, para ele não ficar escorregando demais aqui durante a montagem, agora eu volto com um pincel levemente molhadinho com a própria calda do pêssego e pincelo sobre ele, mas nada em excesso também, para depois não ficar escorrendo em cima do chantininho, é só para voltar o brilho do pêssego.
E antes de conferir como que o bolo ficou por dentro, aproveita e coloca aqui nos comentários uma sugestão de sabor para o nosso próximo episódio da série Bolos de Vitrine. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para apoiar o canal.